Redação. É difícil ou não é difícil no concurso? Muita gente não gosta, né? Fica feliz quando o edital não traz lá, por exemplo, texto dissertativo argumentativo. Pois bem, em muitos concursos ele aparece. Esse tipo de texto, essa proposta aparece. Então eu trouxe aqui um vídeo para você que apenas com esse vídeo, se você tem dificuldade em escrever um texto dissertativo argumentativo, só com esse vídeo você já vai ter assim um upgrade significativo. Agora, na descrição você tem o link do nosso curso de redação específico para magistério, que traz um módulo de texto dissertativo argumentativo e um módulo de estudo de caso e texto dissertativo expositivo, da forma como aparece nos concursos de magistério, ok? Nesse preparatório, nós temos caderno, por exemplo, de repertório, que são os cadernos de temas para leitura complementar, para que você possa enriquecer seus conhecimentos e possa ter argumentos. Tem correção de textos que você escreve, de redações que você escreve e nos envia, então tem correção também, e eu vou mostrar tudo nesse vídeo aqui para você. Então eu vou dar dicas, eu vou corrigir na prática aqui um texto de um dos nossos alunos, vou fazer diversos comentários que com certeza vão te dar um norte, vão te dar um caminho. Então assista esse vídeo até o final, deixa comentário, dá like, compartilha, inscreve-se e vá lá conferir também o nosso curso de redação, porque ele está fantástico. E aproveite o vídeo aí, bons estudos. Olá, tudo bem? Nós chegamos numa parte bem legal agora do nosso curso de redação aqui. A gente vai fazer o quê? Nós vamos fazer agora uma análise bem prática de um texto que foi enviado por um de vocês para nós. Você sabe que tem aí o tema que nós postamos, você escreve, a gente corrige a sua redação e te reenvia. Só que a gente quer também fazer análises aqui em aula dessas redações, porque acredito que tenha pontos importantes que são do interesse de todos, não é? A gente pede permissão, a gente pede autorização para trabalhar o texto aqui e, obviamente, não vamos divulgar nomes. Então, acredito que todo mundo ganha, tá bom? Vamos lá, vamos fazer então essa análise, a correção comentada. Antes, eu vou pedir para você nos seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, lá no canal do YouTube, para que você possa acompanhar outros conteúdos, novidades. É bem importante para nós criarmos uma comunidade forte, para a gente poder oferecer cada vez mais serviços de qualidade, aumentar o nosso repertório, aqui o nosso portfólio de serviços, então eu conto com você, tá bom? Vamos lá. O tema foi esse aqui, o impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho, essa foi a proposta, e nós temos um texto 1 e um texto 2 como base aqui, que é sempre importante fazermos essa leitura. Então o texto 1 diz assim, a inteligência artificial tem desempenhado um papel transformador no mercado de trabalho. Já deu para nós percebermos que esse texto aqui traz pontos positivos sobre inteligência artificial, mas está bem voltado aqui para o mercado de trabalho. Vamos ver se é isso mesmo. Promovendo, olha as palavras, eficiência e inovação em diversos setores. Em quais setores? Nos setores produtivos. Com a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados com rapidez e precisão, a inteligência artificial tem possibilitado, olha lá, gente, a automação de tarefas repetitivas, a otimização de processos empresariais. Isso não apenas aumenta a produtividade, mas também permite que os profissionais se concentrem em atividades mais criativas e estratégicas. Então, a proposta é as pessoas vão cada vez mais transferindo as atividades repetitivas e operacionais para a inteligência artificial para que elas possam criar, inovar, para que elas possam trabalhar com atividades mais estratégicas, em que a necessidade de pensar em procedimentos, em formas diferentes, é bem grande. Além disso, a inteligência artificial está criando novas oportunidades de emprego em áreas como desenvolvimento de algoritmos, análise de dados e manutenção de sistemas inteligentes.
Então, ela tem contribuído para melhorar o setor produtivo com mais eficiência, com mais velocidade, inovação, etc., e tem criado também um setor de produção, né, de novas inteligências. De acordo com um estudo realizado pela McKinsey & Company, a adoção de tecnologias baseadas em inteligência artificial pode gerar o quê? Um aumento significativo na criação de empregos qualificados e impulsionar o crescimento econômico global. Então, já deu para perceber que o texto 1 traz aspectos positivos da inteligência artificial, mas é algo muito voltado também para o mercado de trabalho, ok? Então aqui, por exemplo, ele não falou de aspectos positivos para a vida cotidiana das pessoas, para o dia a dia, nas suas casas, não falou, por exemplo, de estudos, nada disso. Tudo aqui voltado para mercado de trabalho, tá bom? Vamos ver qual que é o posicionamento do texto 2. O texto 2 traz assim, olha o conectivo utilizado aqui, no caso a conjunção utilizada, pessoal, ó. Apesar dos avanços tecnológicos proporcionados pela inteligência artificial, e aqui é sempre importante você fazer uma leitura e ter clareza, né, do que o texto está dizendo. Ele não falou assim, apesar dos avanços no mercado de trabalho. Não. Ele falou, apesar dos avanços tecnológicos proporcionados pela inteligência artificial. Okay? Falou de forma mais ampla. Existem preocupações significativas sobre os seus impactos negativos no mercado de trabalho. Ok? Então vejam que aqui esse texto não vai trazer aqueles pontos positivos, não. Ele está olhando com preocupação. Será que a inteligência artificial é tão boa assim para o mercado de trabalho? Aqui nós já temos um contraponto. A automação impulsionada pela inteligência artificial pode levar à substituição de empregos tradicionais, particularmente em setores onde tarefas repetitivas são predominantes. Aí você vai dizer, poxa, mas não é bom eliminar esses, substituir mão de obra em empregos tradicionais? Isso não significa progresso? Vejam que o posicionamento, ele parte muito para essa questão social. Então, sim, é interessante para o mercado, para gerar mais lucro, para inovar, para potencializar processos dentro das empresas, mas quando a gente olha para a questão social, que existe uma pessoa ali que não tem uma formação, não teve uma formação para fazer um upgrade, né, no trabalho, na carreira, e precisa daquele trabalho, essa pessoa vai ficar desempregada. Consequentemente, isso vai contribuir para quê? Para a diminuição de renda das pessoas, aumento da desigualdade social. Então, aqui, a preocupação não é atender ao mercado de trabalho, a preocupação é entender como que fica a sociedade como um todo. Este fenômeno pode aumentar a desigualdade econômica, pois os trabalhadores menos qualificados enfrentam dificuldade para se adaptar às novas demandas do mercado. Muita gente vai dizer assim, mas se ele enfrenta dificuldade, ele que precisa se qualificar. Mas vejam que na sociedade que nós vivemos, principalmente nos países subdesenvolvidos, não é assim, a pessoa simplesmente ela deseja se qualificar, se qualifica e se recoloca no mercado de trabalho. Mas não é assim que funciona. Primeiro porque há uma escassez aí de vagas, até mesmo nos setores mais avançados. E segundo porque muitas pessoas não vão ter condições de acompanhar essa velocidade do mercado, né, essa inovação e realmente se qualificar, principalmente em pouco tempo, né? Então isso não faz parte da realidade da grande massa populacional. Segundo um relatório da Organização Internacional do Trabalho, a automação pode causar o deslocamento de milhões de trabalhadores
e exacerbar a desigualdade social, especialmente em países em desenvolvimento que ainda estão tentando se ajustar, ainda estão tentando se ajustar às novas tecnologias. Lembrando que essa substituição do trabalhador, principalmente que está ali no emprego tradicional, por uma inteligência, caracteriza também o desemprego estrutural. Esse trabalhador que foi substituído já por máquinas em outros tempos, em outras fases de revolução industrial, de mudanças, de inovação no setor produtivo, agora também tem a sua condição ali afetada pelas inteligências artificiais. Pois bem, aqui diz assim: com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo argumentativo empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema, o impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho. Então aqui tem algumas coisas que a gente precisa analisar e que vão fazer toda a diferença na hora de você começar o seu rascunho e estruturar o seu texto. Primeiro, tratando-se de um texto dissertativo, deixa eu sair da frente, tratando-se de um texto dissertativo argumentativo, você já sabe. Você precisa oferecer a sua tese, o que você pensa. Agora, o que você pensa, o seu posicionamento não pode ficar em cima do muro. Olha, é bom, mas também pode ser ruim. Não, você vai escolher. Ou o impacto é positivo e você vai defender que o impacto é positivo até o fim, ou o impacto é negativo e você vai defender que o impacto é negativo até o fim. Por quê? Porque o examinador vai levar em consideração a sua capacidade de argumentar para uma direção ou para outra. Então, se você acha que esse impacto aqui é positivo, você vai na linha do texto 1. Se achar que é negativo, você vai na linha do texto 2. Se você for na linha do texto 1, você não vai levar em conta, por exemplo, questões sociais, tá? Porque a não ser a questão de crescimento de novos empregos, de novas possibilidades. Mas vejam que, de acordo com o texto 1, tudo está voltado para a otimização do setor produtivo, para a ampliação do mercado de trabalho em termos de novas possibilidades, etc. De repente, isso pode gerar também crescimento econômico social. Aí, se você tiver dados, tudo bem. Mas, normalmente, esse texto que vai falar do impacto mais positivo, ele vai falar mais de setor produtivo mesmo. Agora, quando a gente vai para a linha, para o caminho de que o impacto é negativo para o mercado de trabalho, a gente pensa um pouco mais no social. Então, são tendências. Isso não quer dizer que seja absolutamente dessa forma. Agora, tem um outro ponto que eu acho que é muito importante. Vejam, o impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho. De repente, muita gente vai colocar no texto assim, porque com as inteligências artificiais você consegue fazer pesquisas, estudar, as pessoas, os universitários têm mais oportunidades de pesquisa, as pessoas conseguem ter acesso à informação, mas a proposta não está falando disso. O uso da inteligência artificial para estudar, para qualquer outra coisa, não é o caso aqui. Isso seria uma fuga total ou parcial do tema. O que interessa é o impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho, tá bom? Então, quando isso acontece, você não pode vir aqui com argumentos. Por exemplo, acredito que muita gente gostaria de falar sobre o uso das inteligências artificiais hoje nas escolas e nas universidades. Muitas pessoas diriam isso, porque ela vai pegar aquilo que ela sabe de inteligências artificiais, aqueles comentários que estão presentes no dia a dia, nas notícias, e vai misturar tudo aqui. Mas, na verdade, não é para descrever o uso das inteligências artificiais no dia a dia, no cotidiano, é para falar especificamente do impacto delas no mercado de trabalho. Então, vamos lá, vamos para a análise. Esse foi o texto que nós recebemos. Olha lá. E aqui, pessoal, vou fazer de uma forma bem
eu acredito que seja bem assim, bem didática, tá bom? Depois você deixa um comentário, dá um feedback para nós para ver se você gostou. É bem dentro da correção que nós fazemos e enviamos aí para vocês, tá? Então, primeira coisa, vamos ler o texto. O que eu percebo? Tratando-se de um texto dissertativo argumentativo, tem estrutura, não tem? Ó, tem um parágrafo, provavelmente aqui, né, introdução, tem que ter cara de introdução. Tem um primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o D1. Daí tem um outro parágrafo aqui, que é o D2. E o último parágrafo, que é a conclusão, tá bom? Maravilha. Então, em termos de estrutura, quando eu bato o olho num texto desse, eu já percebo que, bom, a pessoa tem tudo para ser um texto dissertativo argumentativo, porque tem uma estrutura adequada. Mas vamos lá, vamos ver outros requisitos. Quando se debate a respeito, aqui é modelinho, lembra? Você não precisa usar só esse modelo. Então eu coloco porque pode ser que facilite para muitas pessoas para já entrar no tema, né? Então, quando se debate a respeito é modelo. O que nós estamos debatendo? Do impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho. O que a pessoa coloca aqui mesmo, gente, que nós estudamos, ela já indica que ela vai falar sobre o tema, aquilo que o examinador pediu. Então, no caso aqui, o tema já está presente, já falei qual é o tema. Agora, em seguida, vem o que? A tese. O que eu penso disso? Então, quando nós debatemos aí, quando se debate a respeito do impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho, isso é bom ou isso é ruim? Esse impacto é negativo ou é positivo? É necessário refletir, olha a palavra, refletir. Então, é necessário refletir. Uma palavra que traz, assim, uma ideia ampla, não é? Refletir sobre a realidade do Brasil. Um país em desenvolvimento. Tem a tese? Foi colocado aqui? É necessário dizer que, né, o impacto é negativo, que é positivo? É necessário dizer que as inteligências artificiais causam problemas no mercado de trabalho ou não, trazem soluções para o mercado de trabalho? Não, não foi dito isso. Então ainda não tem tese. E tem que ter tese. Tá? Então depois do tema tem que vir a tese. Então aqui, ó, vamos entender o seguinte, não houve posicionamento. Não há posicionamento. Contrário, favorável, logo, não tem tese. Continuando. Diante disso, discutir sobre os impactos negativos no mercado de trabalho. Então, o texto aqui no caso, né, a introdução, ela traz, eu vou falar sobre os impactos negativos, mas isso não foi mencionado na tese. Isso até é meio o examinador fica até meio surpreso, né? Peraí, mas você não falou se você entende que esses impactos são negativos ou positivos, então você vai falar sobre os negativos. Vamos ver. Aqui, esse ponto aqui já prepara para os argumentos, tá? Então, diante disso, discutir sobre os impactos negativos seria aqui o argumento 1 no mercado de trabalho e o desempenho transformador que a IA pode possibilitar para criar atividades criativas e estratégicas. Aqui seria o argumento 2, mas ficou em cima do muro, né? Porque vai falar sobre os aspectos negativos e, ao mesmo tempo, vai falar sobre as oportunidades que ela gera. Então, ficou em cima do muro, não apresentou tese, ficou em cima do muro. Já perde bastante ponto aqui na correção, no critério, por exemplo, tese, tá? Apresentação da tese. Vamos lá, nesse cenário, em primeira análise, isso aqui pode ser modelo, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que depois que você colocou, basicamente, tema, tese, argumento 1, argumento 2, o parágrafo do desenvolvimento, o primeiro parágrafo do desenvolvimento vai trabalhar o argumento 1, não é? Isso aqui é modelo. Nesse cenário, em primeira análise, ou primeiramente, no que diz respeito aos impactos negativos, enfim, vou falar do argumento 1 aqui, desse tópico frasal aqui.
Os impactos negativos no mercado de trabalho pelo uso das inteligências artificiais podem levar à substituição da mão de obra que exerce o papel mais braçal, como o caso das funções que a repetição prevalece. Tá? Então, em outras palavras, parafraseou o texto 2 e trouxe aqui que realmente se elas vão impactar alguém no mercado de trabalho, são os empregos mais tradicionais, os empregos mais repetitivos, pelo menos nesse primeiro momento, né? Entende-se com isso que o poder público precisa realizar intervenções. Vejam que traz aqui já uma necessidade de solução pelo poder público, mas não continua argumentando, trazendo mais conteúdos para reforçar esse posicionamento 1, não é? Então, por exemplo, se a pessoa tem dados, ela poderia dizer, né, hoje em dia já se sabe que tantos por cento do mercado de trabalho se utiliza, ou tantos por cento de empresas já se utilizam de inteligências artificiais, né, esse desemprego já pode ser observado, enfim, aí vai depender muito dos dados que a pessoa tem para trabalhar aqui, para continuar argumentando. Mas aqui, em vez de continuar argumentando, trouxe o quê? Entende-se com isso que o poder público precisa realizar as intervenções buscando fazer cumprir a Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então aqui ficou bem perdido o argumento, né? Porque assim, do nada já entra a Carta Magna. Em que sentido, né? Então, o que é cumprir a Carta Magna? Que relata sobre a educação escolar, a formação das pessoas para o mundo do trabalho. Então, ficou confusa a ideia, porque como que ele vai intervir? Ele vai intervir, então, oferecendo uma qualificação adequada para as pessoas poderem, para que as pessoas, principalmente as pessoas da massa populacional, não sejam impactadas pelas inteligências artificiais? Será que foi essa a ideia? A questão é que, como não fica muito claro, o examinador não vai ficar tentando entender a ideia. O examinador não vai falar assim, peraí, deixa eu pensar o que a pessoa tentou escrever. Não, não vai. Tá? Ele simplesmente vai riscar aqui e vai dizer, que nesse ponto, nesse aspecto já não tem nota, né? Além disso, a inteligência artificial, então aqui usou um conectivo, só que vejam, além disso, dá muito a ideia de continuar a proposta ou argumento do parágrafo 1º, né? Tem que tomar cuidado com isso. Como aqui um dos argumentos vai falar dos impactos negativos e o outro do papel transformador da IA, então seria um por outro lado, né? Por exemplo, por outro lado, se de um lado ela gera desemprego, etc., por outro lado, então talvez fosse mais adequado. Só que é aquela questão, aí não está defendendo uma tese, um ponto de vista, aí está em cima do muro, não é? Mas vamos lá, além disso, a inteligência artificial possibilita a geração de atividades criativas e estratégias dentro do mundo do trabalho. Como falou de mundo do trabalho novamente, né? Muito próximo aqui ao mundo do trabalho, possibilitando a criação de empregos a partir da formação básica das crianças, jovens e adultos. Permitindo que os seres humanos, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Tem muito gerundismo. Vejam, possibilitando, permitindo. Então tem que tomar cuidado. Buscando, olha lá. Tem bastante. Esse gerundismo ele atrapalha bastante na leitura. O texto ele não fica com uma leitura fluida, não dá uma ideia de objetividade no texto, tá? Então tem que tomar cuidado com esses gerundismos aí. E aqui dá uma sequência, né? O período se encerrou, mas o permitindo dá a ideia de sequência, dá a ideia de que está continuando o período. Então, permitindo que os seres humanos possam realmente dedicar-se em funções, né? Quem se dedica tem que tomar muito cuidado com regência também, né? Então, quem se dedica para algo, não é? Se dedica para algo.
em funções que necessitam de produções criativas. Bom, a verdade é que não ficou legal, tá, essa parte. Óbvio que se eu fizer um esforço aqui como leitor, eu consigo entender o lado negativo, o lado positivo, mas nós temos que pensar em como o examinador lê. Para o examinador, qualquer dúvida que surgir aqui, ele não vai ficar fazendo grandes esforços, tá, para entender o que a pessoa quis dizer, não vai fazer isso. Aí vem a conclusão, utilizou uma conjunção conclusiva, tudo bem. Portanto, a postura a respeito sobre o impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho deve ser vista sob o prisma da realidade brasileira. Na verdade, o tema não fala disso, né? Para análise, faça uma análise da realidade brasileira. Faça uma análise, por exemplo, um estudo ou argumente sobre o impacto das inteligências artificiais no mercado de trabalho brasileiro. Também tem isso, né? Não houve essa especificação. Um país em desenvolvimento. Isso fomentará, esse R não tem, tá? Talvez tenha sido só um erro de digitação. Isso fomentará debates que possam gerar atitudes com vista a solucionar o problema. Então, assim, se a pessoa aqui não tinha muita noção do que é um texto dissertativo argumentativo, dá para ver já a evolução. Tá? Dá para ver na estrutura, nos argumentos, já na citação do tema lá em cima. Então, se essa pessoa, de repente, estava muito perdida para escrever um texto dissertativo argumentativo e ia tirar um 0 total na prova, aqui, numa correção mais branda, já não é um 0. Já é uma, inclusive eu vou falar aqui da correção, tá? Já é uma nota, ali já há alguma nota. Então, a gente precisa entender o seguinte, quanto mais você observa essas análises e escreve, mais você se apropria daqueles critérios importantes que fazem parte de um texto dissertativo argumentativo, que são esses detalhes que nós estamos conversando aqui, ok? Eu vou fazer uma pausa para esse vídeo não ficar tão extenso e, na sequência, a gente vai trazer aqui a correção da redação. Então, além das análises que eu já fiz, eu vou trazer agora uma correção como foi apresentada e também uma proposta aqui, um caminho para trabalhar esse tema. Voltamos. Fizemos a análise do texto, eu fiz vários comentários, agora eu vou retomar esses comentários de uma forma mais geral, só para a gente fazer uma síntese rápida aqui. Então, na introdução, um problema foi a falta da tese, não é? Qual é a tese? Qual ponto de vista será defendido? Isso não ficou claro. E aqui tem o uso da palavra refletir, que é uma dica. Diz assim, é necessário refletir sobre a realidade do Brasil. Nesse momento, a gente precisa se posicionar. Então, se eu vou refletir ainda, quer dizer que eu não tenho um posicionamento, eu ainda vou pensar a respeito. Eu ainda vou refletir. Será que esse impacto é positivo, é negativo? Então, eu vou pensar ainda sobre isso. Fica muito aberto. Como, por exemplo, quando se usa atualmente, nos dias de hoje, o que é atualmente? Nos últimos 5 meses? Na última semana? Nos últimos 5 anos? Nos dias de hoje, que dias são esses? Estou falando de quando exatamente? Então, fique bem atento a essas palavras que possam trazer ambiguidade, palavras que podem trazer, de repente, incertezas, bom? Então, bastante atenção com isso. No caso do desenvolvimento, acabou ficando confuso porque o primeiro parágrafo traz um argumento lá negativo, já o segundo traz um argumento positivo e a tese continua sem ser defendida. Não há uma tese clara, não é? Ou seja, aqui a pessoa que escreve fica em cima do muro. Consequentemente, fica difícil concluir, porque a conclusão fica vaga. Como que eu vou reforçar um ponto de vista claro se não ficou claro o que eu estou defendendo lá em cima? Então, a conclusão, aliás, a gente utiliza o seguinte, a seguinte fórmula, ó, você retoma o tema, reforça os argumentos que foram apresentados e traz uma frase de efeito. Vejam que
A conclusão é uma mera consequência de um texto bem escrito. Se a tese ficou clara, os argumentos ficaram claros, você só vai retomar o tema, reforçar os argumentos e trazer uma frase de efeito, tá bom? 3 períodos aqui, ó, dá para concluir legal. E o comentário que foi colocado foi justamente isso que nós falamos até agora. Um texto dissertativo argumentativo deve convencer o leitor de que a tese defendida é válida. Então, se eu me posicionar aqui, no caso, né, disser que as inteligências artificiais elas geram impacto negativo, por mais que eu saiba que também podem gerar impactos positivos, não é isso que eu vou defender. O meu ponto de vista, o que eu vou defender, por mais que eu saiba que também existem impactos positivos, eu só vou defender o negativo. Eu vou mostrar para o examinador que eu tenho condições de sustentar isso, de argumentar, de sustentar essa tese, apresentando argumentos claros e bem fundamentados que sustentem essa posição. Neste caso, o texto não está defendendo um argumento específico, apenas aponta que há impactos positivos e negativos, sem escolher um lado. Para melhorar, é importante que você adote uma posição clara e ofereça argumentos que a apoiem, demonstrando por que sua visão é mais convincente. Ok? Então, isso será feito com os outros temas também. Um posicionamento claro, sem ficar em cima do muro. Agora, é muito importante que também não haja um posicionamento polêmico. Então, vamos entender que cai um texto sobre meio ambiente. Um texto de apoio lá, um tema sobre meio ambiente. Um texto de apoio fala que não, que na verdade não há impactos ambientais, que as mudanças climáticas elas são naturais, são processos históricos. E o outro texto fala que existem evidências de impactos ambientais por causa de industrialização, de forma de vida atual, contemporânea, etc. Aí você fala assim, ah não, eu quero ser diferente, eu quero ir para a linha que diz que na verdade, né, não existem impactos ambientais, ou se existem, não são eles que geram as mudanças climáticas. Vejam, você está indo por um caminho muito polêmico, muito difícil de ser sustentado. Então tem que tomar cuidado. Não há necessidade alguma de ser original para escrever um texto. Você só precisa defender um lado. Não há necessidade de ser original ou ser polêmico. O modelo que nós trouxemos é esse aqui. Então, vejam, para que você tenha mais repertório, para que você tenha mais possibilidade de escrita e de caminhos, eu não vou utilizar o modelo quando se debate a respeito, tá bom? Isso aí é mais, assim, por uma situação crítica. Poxa, eu não tenho tempo, como que eu vou começar uma redação, não é? Não tenho tempo, a prova está apertada e eu preciso fazer meu texto. Quando se debate a respeito desse, já começa o texto de andamento. Mas não há só essa forma de começar um texto, não é? Então aqui, por exemplo, ó, aqui diz assim, a ascensão das inteligências artificiais no mercado de trabalho. O que eu tenho aqui? O tema. A ascensão das inteligências artificiais no mercado de trabalho é o tema. Nós estamos falando do impacto delas no mercado de trabalho, só falamos com outra palavra, utilizando a palavra ascensão, ok? Então, aqui eu já tenho o tema. Examinador, eu vou falar sobre isso, sobre o que você me pediu, para não ter fuga do tema. Tem gerado preocupações. Quando eu coloco aqui que tem gerado preocupações, eu estou indo para o caminho assim, ó, eu vou falar que os impactos são negativos ou positivos para o mercado de trabalho? Negativos, não é? Então, tem gerado preocupações. Preocupações por quê? Com relação ao quê? Primeiro, quanto ao desemprego em massa. Aqui, pessoal, já tem um argumento 1, ó. Aqui já tem um argumento 1. Então, e também quanto às dificuldades das gerações anteriores em se adaptar às novas tecnologias. Aqui eu já tenho o argumento 2. Embora a inteligência artificial traga eficiência, eu reconheço isso, mas não é esse o caminho que eu vou defender. Embora isso aconteça, o que eu vou defender?
os seus impactos... ficou na frente, né? Os seus impactos negativos são evidentes. Aqui está a tese. Então vejam que nessa estrutura de introdução, por mais que eu tenha colocado a tese, reforçado a tese depois, colocado os argumentos antes, todos os elementos da introdução estão presentes. Eu tenho tema, eu tenho um posicionamento, eu tenho a tese que será defendida e os argumentos. Então, por que eu entendo que os impactos são evidentes? Eu vou explicar o que para provar que esses impactos são evidentes. No primeiro parágrafo, eu vou dizer que esses impactos negativos são evidentes porque gera desemprego em massa. E no segundo parágrafo, eu vou dizer que esses impactos negativos são evidentes porque gera essa dificuldade das gerações anteriores de se adaptar às novas tecnologias. As inteligências artificiais chegam de forma tão impositiva que elas não dão tempo para o trabalhador comum se atualizar, desenvolver novas habilidades, novas competências. Vou começar um parágrafo de desenvolvimento. Está aqui, ó. Em primeiro lugar é o argumento 1. A automação impulsionada pela inteligência artificial substitui postos de trabalho em setores que dependem de mão de obra menos qualificada. Conseguinte a isso, olha lá, elemento coesivo que você pode utilizar, consequentemente, os trabalhadores mais vulneráveis, sem acesso a programas de requalificação, são os mais afetados, o que agrava ainda mais a sua exclusão do mercado de trabalho. Então, ó, como eu reforço aqui, ó, a ideia de que esse impacto é negativo, de que realmente gera desemprego, consequentemente gera exclusão do mercado, desigualdade social, amplia desigualdade econômica e, consequentemente, resulta no aumento da desigualdade social. Vocês percebem que não há necessidade de falar muito? O texto é objetivo. Ele é objetivo, ele vai direto ao ponto. Não há necessidade de falar, trazer muitos dados. Até porque, nesse preparatório, nós estamos trabalhando especificamente para carreiras educacionais. Ok? Com uma ênfase, inclusive, bem grande em carreiras do magistério. Nos concursos aí do magistério. Então, nós estamos direcionando bastante o que se espera nesses concursos, nessas provas do candidato. Agora eu posso colocar um além disso, por quê? Porque eu estou indo para o mesmo caminho. No texto anterior, não. No texto anterior, se eu dou um argumento negativo e vou dar um positivo, não pode ser além disso. Além disso, vai acrescentar uma ideia que reforça a tese, né? Aqui eu vou reforçar a tese. Qual é a tese? De que os impactos são negativos. Além disso, as gerações anteriores que não cresceram em um ambiente digital, e aí existem, por exemplo, termos como, né, esses são os chamados imigrantes digitais, aqueles que migram para o mundo digital, que vêm de uma outra era, diferente dos nativos digitais que nascem nesse ambiente digital, né? Então, as gerações anteriores enfrentam desafios significativos para se adaptar às novas tecnologias. A falta de familiaridade com as ferramentas digitais cria uma barreira que amplia o abismo entre essas gerações e as mais jovens, dificultando sua inserção em uma economia cada vez mais dependente de competências tecnológicas. Se você, de repente, pensar assim, eu vou dizer que existem desafios significativos para essas gerações anteriores se adaptarem às novas tecnologias. Aí, se você for falar sobre esses desafios, quais são especificamente, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você pode começar a construir um parágrafo muito grande.
Imagina, de repente, esse segundo parágrafo aqui, que está com 1, 2, 3, 4, vai ficar com 8 linhas. E esse aqui com 4, por exemplo, né? Então, isso não é bom. Você tem que tomar cuidado. Num parágrafo eu falo 3 linhas, no outro eu falo 10, 8. Tem que sempre manter ali mais ou menos, né, uma quantidade mais ou menos próxima de linhas entre os parágrafos de desenvolvimento. Então tem que tomar cuidado. Se eu vou especificar que desafios são esses, eu vou falar com detalhes, será que há necessidade de falar com detalhes? Que desafios são esses? Não, existem os desafios, são desafios significativos. Então, assim, nem tudo dá para a gente especificar tanto. Agora, aí são as escolhas que você vai fazer. Se você tem informação para colocar, só toma cuidado com essa questão da estrutura, né, da diferença de estrutura de linhas, aí, por exemplo, de um parágrafo para o outro. E toma cuidado também para não ficar colocando um monte de novos argumentos que também não vão acrescentar em nada na defesa da sua tese. Aí vem a conclusão. Vinícius, eu posso utilizar portanto para concluir? Pode, não tem problema, tá? Por quê? Porque portanto é, sim, uma conjunção conclusiva, né? Não tem problema. Mas vamos trabalhar outras possibilidades. Em suma, então o que eu vou fazer? Eu vou retomar a tese, aliás, o tema, vou retomar o tema. Em suma, é essencial ampliar o debate sobre os impactos negativos das inteligências artificiais. Então, retomei, já mostrando que o posicionamento durante todo o texto foi de que esses impactos são negativos no mercado de trabalho. E, sobretudo, implementar políticas públicas que promovam a requalificação profissional e a inclusão digital. Isso aqui, gente, ainda não é uma intervenção, tá bom? Não é uma proposta de intervenção. Eu só estou reforçando. Só reforçando. E a frase de efeito. Então tem o R da retomada, em que eu retomo o tema com a tese. Depois, reforço. E, por fim, frase de efeito, de impacto. Somente com tais medidas poderemos garantir uma transição tecnológica mais equitativa, ou seja, que gere oportunidades realmente para todos, e proteger os trabalhadores mais vulneráveis frente às mudanças em curso. Então esse texto é um texto ele está bem enxuto, não é? Está bem enxuto. E aí, tem algo que eu não vou ficar comentando, mas só mostrar para vocês, que é o seguinte. Então, quando você recebe aí a correção, você tem aqui, ó, as análises do texto que eu acabei de analisar aqui para vocês, que foi a reconstrução que foi feita aqui. Então, essas análises, elas vêm mostrando os argumentos, a tese, tá vendo? Ó, o argumento 1, que é o desemprego em massa, o argumento 2, que são as dificuldades das gerações anteriores, ok? Então, esses argumentos aqui vão sustentar a tese de que os impactos são negativos. A conclusão, olha lá. Então, a conclusão retoma o que foi dito anteriormente, tema e tese, reforça a ideia e traz uma frase final de efeito. E aqui a avaliação que nós fazemos. Então a gente cria aqui um caminho, né, um critério de avaliação ou critérios de avaliação estamos nos baseando na média aí dos concursos, né, com base nos editais. Então os editais dos concursos trazem ali o que será avaliado, o que nós vamos avaliar. Então a gente trabalha em cima disso. Então o que foi avaliado? Tema e conteúdo, nota 5. A estrutura, nota 3, língua,
modalidade, registro, todos esses aspectos, nota 2. Então, aqui na nossa correção, a gente tem o total nota 10. Tá bom? Então, é assim que a gente avalia. Além disso, há um descritivo aqui, ó. Então, a avaliação tem todo o comentário. O que aconteceu, o que é importante melhorar. Então, no caso, para o critério estrutura, sua nota é 2, pois, apesar de ter compreendido a estrutura do texto, não a seguiu completamente. No critério tema conteúdos, pessoal, é nota 5, não é ao máximo. A nota foi 2,5. Apresentou argumentos válidos, mas de lados distintos, sem um ponto de vista claro. A conclusão também não foi suficientemente conclusiva. Quanto ao critério língua, que é, né, o máximo nota 2, o pessoal alcançou nota 1,5. Então, na nossa correção aqui, ela teria tirado nota 6 nessa prova. Então, vamos entender assim, ela pode ter tirado de 5 a 6 no concurso. Se essa pessoa não tinha noção nenhuma e provavelmente poderia tirar um 0, com o mínimo de informação, ela consegue tirar, de repente, uma nota 6. Em muitos concursos de magistério, nota 6 está no páreo. Por quê? Porque em muitos concursos, na maioria deles, precisa de pelo menos 50% da nota para seguir em frente. Ok? Então, assim, agora é questão de ir melhorando detalhes para buscar notas maiores. Mas vejam que a gente trabalha de uma forma bem pontual dentro das reais necessidades, tudo voltado para concurso de magistério. Então você baixa esse material, você tem aí à sua disposição esse material bonitinho, comentado. Se você não enviou ainda o seu texto, veja a proposta que está aí para você, envie o seu texto para a gente fazer a correção e a gente segue em frente trabalhando firme. Lembrando que além do módulo aí de texto dissertativo argumentativo, há também o módulo de estudo de caso e de questões, né, questões dissertativas aí, expositivas, que também podem cair em provas de magistério. Então tem esse outro módulo aí que de repente é o módulo do seu interesse também. Seguimos em frente. Vamos lá. Até a próxima.